Este projeto é fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, com apoio cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza. Olá, eu me chamo Laila Sá, eu sou atriz, formada pelo Colégio de Direção Teatral aqui do Ceará desde 2004, e aí venho desde então trabalhando com a arte, com a cultura, tanto no teatro como nos palcos, como apresentadora, como performer, e agora mais que nunca como atriz de audiovisual desde 2016, fazendo vários trabalhos, já 9 curta-metragens e 3 longa-metragens, participações maravilhosas. E eu estou aqui para falar exatamente que esse vídeo ele faz parte de um projeto que foi criado logo no começo da pandemia, que é um projeto que chama Dona Jaira, Quarentona, Quarentenada, em que eu me vi em um ócio criativo maravilhoso, eu sempre digo isso, porque no começo da pandemia eu ficava imaginando o que é que eu vou fazer enquanto atriz, se eu não posso aglomerar, se eu não posso estar nos palcos, se eu não posso estar nos sets, e aí me veio a ideia de criar Dona Jaira, que é essa mulher, que é uma mulher de seus 40 anos, que tem um filho muito sapeca e que passa por diversas situações envolvendo vários personagens, todos virtualmente falando. O projeto Dona Jaira foi feito todo em casa, gravado pelo celular e às vezes contracenando com pessoas que participam, mas geralmente pela tela do celular, como se fosse feita uma videochamada, e apenas fiz na minha casa com pessoas que estão no meu convívio, convivendo comigo durante a pandemia. O Arthur é um personagem imaginário e vocês vão adorar conhecer. É uma comédia leve, uma comédia de costumes, de uma mulher que está quarentenada e sem saber o que fazer durante esse tempo de quarentena. E esse vídeo que eu estou fazendo agora faz parte da contrapartida de um edital da Lei Aldir Blanc, pela Secult4, e o tema dessa palestra livre é falar sobre o mercado cultural e artístico para pessoas trans na nossa cidade, no nosso estado. E aí eu convido duas maravilhosas pessoas trans, duas mulheres trans incríveis que estão no mercado. Uma é a cantora Yara Canta e outra é a atriz Patrícia Dawson, que também, como eu, sabem das dificuldades, das alegrias, dos perrengues que a gente passa, para a gente poder estar atuante na cultura, na arte desse país, dessa cidade, desse estado. E aí a gente vai conversar e falar sobre todas as dificuldades, sobre caminhos de reinvenção, sobre esse mercado, se ele nos acolhe, se ele é preconceituoso ou não, enfim. Vocês vão ver nesse vídeo exatamente essa conversa, essa palestra, esse bate-papo com essas duas maravilhosas, e aí eu vou conversar aqui com elas, e esse vídeo faz parte dessa contrapartida. Então, fiquem com a gente, eu vou conversar agora, começar conversando com uma dessas meninas incríveis. Então, como eu falei para vocês anteriormente, eu ia trazer uma pessoa incrível aqui, é uma amiga, é uma irmã, é uma artista maravilhosa. E aí eu só vou dizer o nome dela e vou querer que ela mesma se apresente, diga que linguagem artística ela segue e conte para nós também sobre o nosso tema. Mas antes ela se apresenta aqui e diz pra gente quem é essa gostosa, se é que vocês não conhecem. Oi, Patrícia Dawson! E aí, meu amor, boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Eu sou Patrícia Alves da Costa, mais conhecida como Patrícia Dawson. Sou atriz na cidade de Fortaleza, faço parte do coletivo As Travestidas. Já vivenciei várias linguagens artísticas, assim como teatro, cinema. E é isso.
Para mim é uma honra convidar você aqui, porque além de ser uma mulher, uma atriz, é também uma nordestina, é também uma mulher negra. E eu sempre digo isso, Paty, assim, que eu tenho fé em Deus, nas deusas, nos orixás, em tudo, que a gente ainda vai conseguir dar uma entrevista sem ter que frisar essa história de que nós somos atriz, mulheres trans, né? Atrizes, mulheres trans, atrizes. Eu tenho fé que um dia a gente ainda chegue a dizer nós somos mulheres, atrizes e ponto final. Não preciso estar explicando isso. Mas como hoje o tema da nossa conversa, do nosso bate-papo, meio que informal, mas também formal, é exatamente isso. Como você vê, Paty, o mercado artístico para pessoas trans no nosso estado, na nossa cidade, aqui no Ceará, em Fortaleza, como que você vê o campo artístico, como que você vê a cultura nessa nossa cidade, nesse nosso estado, qual é a sua opinião, vivenciando o quanto mulher trans e atriz nesse local? É muito prazeroso falar sobre isso, porque quando eu entrei na arte, quando eu me deparei com a questão do teatro na minha vida, foi uma questão que eu mesma não acreditava, por conta que eu sempre vi aquilo como um certo tipo de panelinha, um certo tipo de grupinho, e aí eu achava assim, não vou ter vez, nem vou ter voz aqui. Então, assim, quando eu comecei em 2005 com o CPBT, que foi o grande pontapé na minha vida artística, foi lá onde tudo começou, no José de Alencar, e logo em seguida me vi como funcionária do teatro, né, trabalhando no teatro, e aí eis que também é o momento da minha transição. Então, eu comecei a vivenciar um momento como uma pessoa gay e desenvolvi para a minha transexualidade dentro do teatro. Então, com tudo isso, claro que eu sofri alguns maus bocados. Eu lembro muito bem de coisas que me marcaram muito nessas questões, que foi um evento que houve do Edson Queiroz, e eu já transicionada, já como Patrícia, eles vieram me entregar uma roupa masculina para trabalhar nesse evento, né? E aquilo me doeu bastante. E aí, logo com isso, eu tive contato com Silvério Pereira, que é o fundador do coletivo As Travestidas, e eu meio que ficava por ali, olhando, mas sempre muito admirada com aquele trabalho. E aí, conhecendo outras meninas que também fizeram essa transição dentro da arte. E aí chegou um momento que eu disse assim, é isso que eu quero fazer. É esse tipo de arte que eu quero fazer para a minha vida. E foi através disso que houve essa identificação, né? Eu costumo dizer que foi através disso que houve o desabrochar da borboleta. E estou há 10 anos no coletivo, trabalhando a linguagem do teatro. Logo depois disso veio a experiência do cinema, que foi uma experiência que eu não acreditava, justamente por não ver pessoas trans inseridas nesse mercado. E aí é curioso porque quando eu fui fazer o teste para esse primeiro filme que eu fiz em 2016, que foi Bate Coração, eu participei de uma conversa muito rápida com o diretor, mas saí muito desacreditada. E aí eu lembro que eu fiz a seguinte pergunta a ele, mas vai ter personagem trans? E aí ele ficou calado. Só que ele me disse, depois em uma conversa com ele, que ele ficou com aquele questionamento na cabeça, sabe assim, uma personagem trans. E aí logo em seguida, eu tinha antes feito algumas coisas com audiovisual, mas sempre encarava o cinema como algo de perfil. E aí eu ficava assim, gente, eu sou preta, gorda, sabe? Todos esses estereótipos que levam para um negativismo, né? Aquilo me faz acreditar que eu não teria espaço nunca. E aí eu lembro que uma certa vez a gente estava numa turnê pelo Sul, e aí a produtora de elenco entrou em contato comigo e disse assim, Patrícia, vamos fazer o teste para personagem. E aí eu fui bem sincera com ela e disse assim, olha, eu não vou fazer porque eu não acredito nisso, o cinema é perfil, eu não tenho perfil para nada. E ela disse, mas faça. Eu sei que de tanto ela insistir, eu acabei fazendo. Isso foi uma coisa bem
assim, feita realmente no improviso, na brincadeira. Chamei as outras meninas que estavam comigo no quarto, e aí a gente fez uma cena que era uma cena de eu estar como uma cabeleireira, ajeitando o cabelo delas, e aí mandei esse vídeo. E aí, com 2 minutinhos, ela me mandou uma mensagem dizendo assim: você tá no elenco do filme. E aí eu fiquei surpresa, porque eu disse assim: gente, eu tô pagando com a minha língua, porque eu não acreditava nesse potencial, eu não acreditava ser essa figura, né? E aí depois em conversas, porque eu acho assim, hoje eu acredito que o cenário mudou muito, mas em 2016 eu ainda não via isso como algo possível, né, para a nossa comunidade. Eu acreditava que era algo muito distante. E ou se eles nos chamassem, teríamos para interpretar prostitutas ou coisas clichês que sempre ligam à nossa imagem. E aí, eis que eu fiz o filme, foi um processo novo para mim. Eu vindo do teatro, eu lembro que até eu tinha muita questão de falar como se fala no teatro, e o diretor, menos, porque ele dizia que tinha um microfone em cima de mim, estava captando tudo, né? Mas eu não entendia nada, não tinha tido preparação de elenco, então para mim tudo era muito novo. E aí logo em seguida, eu já fui emendando outro filme. Uma produtora de São Paulo também entrou em contato comigo, e aí eu fiz um teste para o filme do René Guerra, que também está para estrear, que é o Serial Kelly. E aí viajei para Alagoas para fazer esse trabalho, e aí foi onde eu vi que as oportunidades estavam acontecendo. E aí ficou parecendo um meteoro, uma coisa em seguida da outra. Aí logo depois eu do Marcelo Gomes, fui para o Crato fazer. E aí foi justamente nesse ponto que eu comecei a pensar, existe um espaço, mas naquela época ainda via como um pouco, sabe? Eu não percebia como algo muito grandioso. E é tanto que nesse segundo filme, como no primeiro filme, eu fiz personagens travestis. Tipo assim, a gente fala muito que as pessoas não veem a gente para fazer outros personagens, né? E aí era mais ou menos sobre essa temática. Você acha importante que nós, como mulheres trans, tenhamos essa representatividade dentro do audiovisual, ou mesmo dentro da TV aberta, ou no teatro, fazendo somente personagens travestis ou mulheres transexuais? Ou você acha que nós somos capazes, como qualquer ator, qualquer atriz, de interpretar qualquer que seja o gênero? Qual é a sua opinião a respeito desse? Eu acredito que nós somos capazes de fazer qualquer coisa, sabe? Não é um gênero que nos impede ou que nos limita a fazer outros papéis. Também queria lembrar que, por exemplo, a gente fez um trabalho juntas de um curta onde nós duas interpretávamos duas mulheres cisgêneras. Sim, heteronormativas. Exato. E foi um barato ver isso. Agora, em janeiro, eu estou também fazendo uma participação no filme do Pedro Diógenes como uma vendedora. E aí a vendedora, ela não tem o estereótipo, assim, é uma travesti, é uma mulher, fica a critério de quem vai assistir, imaginar o que quiser. Ao mesmo tempo que eu acho importante se colocar também a figura da travesti nesses personagens, a fim de desmistificar essa imagem de que a gente só pode fazer coisas muito óbvias e podemos fazer outras coisas, exatamente. Então eu fico muito feliz por essas oportunidades. Agora, em novembro e dezembro, eu fiquei sabendo da notícia que um canal fechado, que é a Amazon Prime, vai lançar uma série com protagonismo trans também. Existe, assim, uma leva de atrizes trans. Eu não sei ao certo se elas vão interpretar trans ou mulheres cis, professoras, médicas, mas é importante perceber que o mercado, aos poucos, ele está aberto a essas, né, a essa nova leva de artistas que até então a gente existia, mas a gente não via ser difundido de fato, a gente não via com frequência ser falado sobre. Eu acho que o importante é a gente mostrar para as pessoas, para o grande público do audiovisual, para todas as pessoas que acompanham a arte como um todo, a cultura, que não é um gênero
não é uma transição de gênero, não é uma sexualidade, não é nada disso que diz se você é ou não apto a fazer qualquer tipo de trabalho. E aí, com a atriz, com a cantora, com a artista plástica, é a mesma coisa, né? Nós damos a entender que isso é além de sexualidade, além de gênero. Isso é dom, isso é talento, isso é estudo, isso é técnica. Então, qualquer ser humano está apto a fazer. Então, assim, vamos parar de achar que travesti só pode fazer travesti. Fique claro que não é uma mulher trans ou uma travesti, não é só colocar uma peruca na cabeça, um salto alto, tá na esquina, rodar a bolsinha, porque eles ainda têm essa imaginação retrógrada de uma pessoa rodando a bolsinha numa esquina que eles chamam de ponto, né? Esse pensamento. Gente, que absurdo. Mas é isso. E aí, uma outra pergunta que eu queria fazer para você, Paty, era se você já tinha se sentido em algum desses trabalhos que você fez como atriz, minorizada, ou alvo de preconceito velado, de transfobia velada, por alguém da equipe, por alguma pessoa da técnica, enfim. Se em algum momento você foi desrespeitada por ser uma pessoa trans, artista, atriz que você é, mas mesmo assim o preconceito velado tenha feito parte de alguma produção dessas, ou nunca? Sim, eu acredito muito que na vida, como toda a gente não está livre desse preconceito. E no âmbito profissional também não é muito diferente. Nesses trabalhos que eu fiz, principalmente no cinema, eu percebo que tem, sim, um certo desrespeito, um certo preconceito. E era muito desagradável quando a gente via, muitas vezes, isso partir de equipe técnica, sabe? De você ver, por exemplo, um técnico com uma brincadeira desnecessária, ou de achar que você estava ali, além de fazer o seu trabalho como atriz, para se prostituir, para fazer algum tipo. Então, peço e acredito muito que um dia nós também possamos tomar esse lugar de técnicas, de iluminadoras, sabe, de maquiadoras, de contra-regras, enfim, nesse âmbito total do cinema, para que a gente não tenha mais que passar por essas circunstâncias, porque fica parecendo, isso é uma questão, não é nem de aceitação, mas é de tolerar, a gente tem que tolerar. Aí a cota, sabe? Aí a gente tem mais assim, eles vão dar com os cavalos na água, porque a gente é muito ciente dos nossos direitos, a gente é muito ciente de leis que nos amparam, né? E não nos calaremos. Mas eu penso muito e desejo muito que chegue esse dia, sabe? Que nós possamos tomar as rédeas de tudo e protagonizarmos, além dos nossos papéis como atrizes, também como diretoras, coprodutoras, continuistas, e enfim, toda essa área que tem, não no cinema, diretoras de teatro, roteiristas de novela, e tudo esse mundo. Eu sempre repito uma fala que o André da Costa Pinto, que por um tempo, né, a gente esteve junto fazendo um curso junto com ele, que foi o facilitador e uma pessoa incrível que deu esse curso de audiovisual para pessoas trans, para trabalharmos por trás das câmeras, e eu quero muito que essa ideia dele se multiplique para que nós mesmos possamos contar a nossa história, porque a gente sempre tem a nossa história contada por pessoas que acham que nós vivemos de uma forma, e nós, por trás das câmeras, saberemos contar as nossas histórias como de fato elas são. Ninguém melhor que nós, que vivenciamos, que sabemos do que passamos, para contar a nossa história com verdade, com realidade. Então, assim, um diretor às vezes até nos convida para fazer um filme, e a gente agradece muito, porque a gente quer trabalhar, pode continuar chamando, né, Dalson? Mas pode ser também diretora, roteirista, produtora, para que a gente conte as nossas histórias da maneira que elas de fato são, que os roteiros eles sejam reais, né? E eu ainda vou mais além, Laila. Eu acredito muito assim, agora, por exemplo, nós temos uma figura trans à frente da grade de programações de uma instituição daqui da cidade. E aí hoje ela fez uma pergunta no grupo sobre essas demandas e tudo para a nossa população. Eu desejo muito que existam mais
cursos profissionalizantes voltados para a gente nesse sentido, sabe? Porque uma vez eu conversando com uma pessoa que trabalha na gestão de um órgão, que eu falei assim para ela, mas seria interessante ter uma turma voltada só para isso. Seria importante ter um grupo de bate-papo sobre isso. Aí ela me deu uma resposta. Mas aí a gente vai banalizar, uma coisa do tipo, sabe? Eu disse, não vai, gata, porque esse direito nos foi negado a vida toda, sabe? A gente se sentiu excluída de várias coisas a vida inteira. Eu lembro muito bem de um momento que eu vivenciei na arte, de uma amiga minha, travesti, que foi assistir o espetáculo que eu estava, e ela ficou tão maravilhada que ela disse para mim assim, eu nunca me vi ocupando esse lugar, Patrícia. Então, para você ver como isso é grave, como isso é urgente, sabe? E fica a dica, sim, para esses órgãos, para essas entidades que comecem a enxergar isso e comecem a botar a mãozinha na massa para a luta, né? Já que querem tanto falar dessa luta conjunta, dessa luta coletiva, então tá mais que na hora. Então tá aí, essa é a dica da Paty, que a gente se reinventar, caminhos de reinvenção, caminhos de resolver essas dificuldades para que pessoas trans possam trabalhar normalmente como qualquer ser humano. Obrigada, Paty, pela conversa, pela troca de experiência, pela pessoa incrível que você é. Você é luz, e eu quero que você deixe as suas considerações finais para a gente. Eu só quero primeiramente agradecer pelo convite, é sempre uma honra estar junto de você, é sempre revigorante, a gente tem uma relação de amizade há muito tempo, de carinho, sabe? Eu sei que você é uma das pessoas que torce por mim, que torce pelo meu crescimento, assim como eu torço pelo seu, e é importante que a gente esteja junta sempre, sabe? Então, as considerações finais que eu tenho a fazer é isso, é que a gente possa estar mais unidas, mais juntas, juntos nesse processo, porque vem uma manada aí querendo nos destruir, querendo nos aniquilar, e nós precisamos estar mais fortes do que nunca. Força! Obrigada, irmã, viu? Obrigada, te amo. Olá, meus amores, a gente continua agora conversando com uma maravilhosa, incrível, que é essa menina que está aí do lado, que vocês estão vendo, que é uma mulher maravilhosa. Ela é cantora, ela é atriz, ela é multiversátil, ela é aquela esponja de aço que eu não vou falar, porque eu não vou dar arroba de graça. Eu estou falando de Yara Pinheiro Cavalcante, que é uma pessoa incrível. A que linguagem artística ela se encaixa, se enquadra. A gente detesta essa história de se encaixar e se enquadrar, mas vou dizer melhor, a que ela melhor se identifica. Fale com a gente, Yara. A Laila já falou bastante coisinhas, como ela comentou. Yara Pinheiro Cavalcante, meu nome completo, né? Mais conhecida como Yara Canta. E canta vem da música, né? Que é o meu maior foco, assim, da carreira na arte, assim, é a música, né? Cantar. Então tem uma ligação aí nesse nome artístico. Mas eu também faço várias outras coisas, né? E inclusive, assim, nessa pandemia foi uma coisa assim tão difícil, né? Assim, principalmente pra gente que trabalha na arte, ainda mais sendo travesti. E agora estou me descobrindo também enquanto dançarina. Estou num projeto de dança, estamos montando um espetáculo de dança, né? Eu já atuava também, né? Já tinha feito teatro e tal. Dança, eu sempre ficava assim, um pouco insegura, mas sempre quis fazer dança. Mas ao mesmo tempo também eu estou nesse projeto, montando esse espetáculo de dança, que na verdade a gente contrapõe também o que é dança, a gente sabe, entender como que a gente dança, porque o nosso corpo é fluido, porque, mulher, a gente vai, ó. Mas o maior foco é o babado. Mas o meu maior foco mesmo é a música, que agora tá super difícil, assim, né? Porque show, não sei o que, é super complicado, lives tem sido super complicado, né? De conseguir remuneração, então tá babado, mas estamos aí, né?
E além de tudo isso, essa danadinha do lado aqui, ela também fez um curso comigo, que é o curso de audiovisual só para pessoas trans, que juntou 30 pessoas trans em uma sala de aula virtual nessa pandemia e que formou, dentro de 3 meses, diretores, roteiristas, produtores artísticos para o audiovisual. E essa meninazinha, mesmo tendo tempo bem escasso, tendo um monte de coisas para fazer, nunca desistiu, nunca saiu do curso, sempre estava lá, sempre interagindo, porque a Yara é exatamente essa pessoa que busca várias vertentes da arte, da cultura, para se encaixar. Mas, como ela mesma falou, ela se descobre mais ainda o quanto apaixonada pelo canto, pela música. E aí é onde vem o tema da nossa palestra aqui aberta, da nossa palestra meio que informal, mas muito necessária, que é, para você, Yara Canta, o mercado artístico para pessoas trans no Ceará, ele está legal, ele podia melhorar? E quais as dificuldades e o caminho que você acha que são necessários para a gente se reinventar? Eu acho que nada nunca tá como deveria ser, assim, né? A gente vai se acostumando, se adaptando, aceitando o que a gente vai ganhando de espaço, disso, daquilo, mas eu acho que a gente ainda falta alcançar, conquistar muitas coisas, assim, né? Eu fico pensando no questionamento que a Bruna Benevides sempre traz, né? A Bruna é da Antra, né? Ela sempre traz, por que não existe uma Pablo Vittar, né, um artista a nível de Pablo Vittar, sendo uma mulher trans ou travesti, né, assim, por que é que não existe num patamar, assim, desse nível? Temos, lógico, vários artistas trans, várias mulheres trans travestis, em vários lugares muito bons, né, a Linda Quebrada, a Lineker, enfim, a gente pode citar várias, assim, várias, entre aspas, porque tem, né, não tantas assim, mas sempre parece que é uma coisa meio fechada, parece que não pode ousar sair assim para conquistar todos os públicos ou para estar em todos os horários da televisão ou tá, sabe, assim, eu sempre sinto que tem uma limitação muito grande, assim, e eu acho que isso vem de toda a estrutura da sociedade, porque se a gente parar para pensar, as curadorias de grandes espaços da arte em geral, assim, os curadores, em grande parte, ainda são pessoas cis, ainda são pessoas brancas, então, mas ao mesmo tempo, a gente, lógico, eu também não vou só falar ruim, porque a gente também tem conseguido adentrar alguns espaços, né, eu mesma agora estou com a Terra Prometida, que é um coletivo que eu faço parte, que é um coletivo só de pessoas trans, né, e estamos expondo no Salão Jaril, está na 71ª edição, um salão super tradicional, e estamos lá, um coletivo de acho que 8 pessoas trans nessa exposição que a gente fez lá, entendeu? Então, ao mesmo tempo, a gente vai criando essas fissuras, assim, e tudo isso, com certeza, vem de uma trajetória muito grande, né, Laila? Assim, a gente sabe que nada foi de agora, nada veio do nada, assim, se nós temos algum acesso hoje em dia, porque isso também não tem como negar, se a gente tem algum acesso hoje é porque teve muita luta política mesmo, assim, né, das travestis de anos atrás, de décadas atrás, pra gente chegar hoje, assim, porque quando eu lembro, e não faz muito tempo, assim, quando eu fui me descobrindo, entendendo e tal, acho que vamos botar o quê? 10 anos? 2010? Eita. Chega na idade. Nossa, você começou cedinho, gata, com 10 anos, porque você tem no máximo 20. Tô com 21. Não, mentira, eu tenho 26 anos, não tenho problema com isso, não, assim. Sou nova, mas ao mesmo tempo, acho que quando a gente é travesti, a gente acaba amadurecendo muito, né? Não sei pra ti como é, assim, mas eu me vi... É necessário, né? Se faz necessário. Total, porque a gente acaba amadurecendo. Uma capa, um escudo, para a gente conseguir se livrar de certas coisas. E uma delas é exatamente esse preconceito, que às vezes é um pouco velado, das instituições. A cultura, às vezes, parece que demora um pouco mais a chegar para pessoas travestis, para pessoas trans, embora que o talento exista, que a pessoa esteja ali fazendo o seu trabalho e com muito
fervor e com muito esforço, mas parece que não é reconhecido por ser uma pessoa trans. E aí, quando eu resolvi chamar a Yara para conversar com a gente, é porque ela está mais envolvida nesse espaço da música, e é um espaço que eu não domino de fato e não estou dentro. E aí, quando você disse anteriormente, Yara, que parece que é tudo muito fechado, né? Parece que tem um grupinho que consegue mais as coisas. Você sente que aqui, no nosso estado, na nossa cidade, também existe meio que esse grupinho fechado? Ou você acha que já está se abrindo, que já as oportunidades já estão acontecendo na música? Eu acho que ainda continua sendo núcleos específicos, assim. Dava para fazer, inclusive, um festival enorme só com cantoras trans, assim, sabe? Mas cadê o investimento? Cadê o interesse e tudo mais? De ganhar uma proporção maior, né? A mídia maior, uma notoriedade maior. Eu noto, sim, ao mesmo tempo que tem algumas fissuras que a gente abre, né? De mídia, às vezes, não tanto. Mas, assim, por exemplo, eu não vejo uma cantora daqui de Fortaleza, trans, sei lá, cantar, assim... Na praça de alimentação de um shopping, né? No shopping, olha que chique seria também. Não, eu tô falando da coisa mais simples, né? Aqui, né? Pois é. Alimentação do shopping, porque ali está a família tradicional brasileira. E parece que não é possível, que não pode, porque as crianças talvez vão notar que ali tem uma trans cantando. Então, isso seria um absurdo. Então, é assim, do pequenininho a gente às vezes é impedido de fazer as coisas, né? Eu lembro que eu fiz um espetáculo infantil uma vez de teatro, que o diretor, me dá vontade de dizer um palavrão bem grande, mas eu não vou dizer, mas eu ganhei muito dinheiro, porque teatro infantil na época dava muito dinheiro, mas ele dizia assim, olha, eu fazia a vovó, a dona Benta do Sítio do Pica-Pau, e ele dizia assim, você não tire foto com as crianças, todo mundo tira, menos a dona Benta, porque pode os professores ou alguém descobrir que você não é uma mulher. Olha, ficava possessa, mas eu queria muito, porque era um sonho ser atriz, e estava muito no começo, e ganhava muita grana, porque Projeto Escola ganhava muita grana, e aí me submetia, porque queria fazer e tinha que ganhar. Mas é terrível isso, né, assim. E aí eu estou fazendo essa comparação, mais ou menos disso, assim, a gente não pode estar num barzinho, será? Num barzinho talvez até seja mais possível, porque o povo está bebendo e tal, mas mesmo assim existe um preconceito ainda. Agora eu estou imaginando uma praça de alimentação no shopping, uma cantora trans, que aí parece que está desconstruindo, né, a família brasileira, eu tenho a impressão. Mas aí o que é que você nos diz de dificuldades, assim, que você sente de ser essa cantora trans, que eu tenho certeza, eu tenho fé que uma hora a gente vai lidar, vai fazer uma entrevista com a Iraga dizendo que ela é só uma cantora e pronto, assim como eu falei com a Paty, né, só uma atriz e ponto. Mas quais são as maiores dificuldades para você, assim? O que você acha que seria um caminho de reinvenção? O que a gente podia fazer, o que a cultura podia fazer para se reinventar e fazer com que isso seja diferente? Yara, para a gente fechar. Olha, é uma pergunta que eu acho bem complexa, porque eu acho que sempre que a gente fala qualquer coisa sobre pessoas trans, a gente vai na estrutura de tudo. Porque é um problema estrutural muito sério, muito grande, né, assim. Eu acho que eu falei de curadorias já, eu acho, em algum momento, né, se tem algum momento assim. Sim. Eu acho que é preciso ações, assim, onde a gente também, Laila, como a gente comentou muito no curso, que é a questão da gente também estar por trás, né, também produzindo, também pensando, também criando essas possibilidades. Então era necessário que tivesse pessoas trans também nas produções, né, também nas secretarias de cultura, também nas curadorias, nos editais, em todas, enfim, a gente, né, para ter esse entendimento, porque às vezes também eu não gosto de bancar só a que não quer ver nada, assim, porque às vezes pode até existir uma vontade de uma pessoa cis querer fazer algo, mas às vezes não sabe. Às vezes realmente tem gente que não tem instrução. Nem sempre é dever da gente dar essa instrução, né? Mas seria interessante se tivesse alguém contratada, recebendo, para dar essas instruções, né? Para essas instituições, enfim, para
Enfim, foi o que são caminhos de reinvenção, isso. É até um toque. Seria interessante que muita gente visse isso que a gente está conversando para tentar achar alguma forma de se reinventar, de colocar pessoas trans atrás desses editais, dessas curadorias, dessas secretarias, porque, infelizmente, não devia ser assim, porque a gente devia ser tratado como qualquer ser humano, independente de gênero, de sexo, enfim. Mas, infelizmente, somente uma pessoa trans é capaz de saber das dificuldades, das possibilidades, da vivência, da realidade de uma outra pessoa trans. Então, enquanto não tiverem pessoas trans, e essa também é uma dica que eu dou, talvez seja o maior caminho de reinvenção, dentro desses núcleos, a gente não consiga mudar essa realidade, né? Que é tão preconceituosa na grande maioria das vezes e que é tão difícil, porque só uma pessoa trans por trás vai saber falar exatamente da nossa história e das nossas necessidades de estar à frente dessas coisas, desses projetos, desses editais. E a gente fica muito feliz quando a gente vê alguém, alguma pessoa trans num desses projetos, porque a gente sabe que nós somos capazes como qualquer outro ser humano. E as pessoas, elas nos taxam muito com esse clichê de que mulheres trans, mulheres travestis, só estão na rua e não são capazes de fazer nenhuma outra coisa. E não é assim de maneira nenhuma, a gente sabe muito bem disso, né? Obrigada e faço suas considerações finais. Obrigada pelas dicas, obrigada pelos caminhos de reinvenção, obrigada por participar com a gente. Fale, meu amor. Eu esqueci de uma coisa. A Helena Vieira, por exemplo, ela está agora na Vila das Artes, né? Isso já é um passo muito importante. Ela está como secretária, agora eu não vou levar o cargo, mas assessorando algo nessa questão artística de diversidade, que é uma coisa incrível que todo lugar devia ter, né? Enfim, no mais, eu quero agradecer o convite. Foi uma delícia e passou assim, né? Tipo, do nada. Não deu tempo de conversar nem... Não deu tempo de conversar nem um terço do que a gente podia ter conversado aqui, ó. E a horas, querida. Porque é isso, né? Elas, enfim, é muita vivência, é muita coisa que a gente passa, mas se a gente for deixar, enfim, um beijo, muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui. Beijo, meu amor. E a gente quer lhe ver cantando em vários locais, em praças de alimentação, na TV, no Faustão, em todos os cantos. Porque a Yara canta e canta muito. Beijo, meu amor. Obrigada, viu, pela contribuição. Amo-te. E aí, vocês gostaram da nossa conversa, do nosso bate-papo, da nossa palestra, quase informal, mas muito necessária e muito produtiva. 3 pessoas trans, eu e as minhas convidadas, falando de arte, falando de cultura, mostrando que é possível, mostrando que somos capazes de estarmos em qualquer lugar, em qualquer palco, em qualquer lente, porque nós somos capacitadas, nós somos necessárias, nós precisamos mostrar para as pessoas caminhos de reinvenção, caminhos de sabedoria, por que não dizer assim, né? As pessoas precisam saber que nós existimos, que nós fazemos arte, que o nosso corpo é um corpo artístico, ele não é só um corpo de gênero, ele não é só um corpo de sexualidade, ele é um corpo que ele pode estar presente na arte, assim como o meu, assim como o da Yara, assim como o da Patrícia, concorrendo a vários editais, ganhando vários editais e mostrando os nossos projetos, e os nossos projetos não só artísticos, mas os nossos projetos de vida. Nós precisamos viver, nós precisamos passar para vocês que estão aí vendo esse vídeo, que nós somos pessoas completamente capacitadas, seres humanos iguais a qualquer um, mas que temos a arte, que temos a cultura na nossa vida e que somos completamente capazes de exercer a nossa profissão. E, por favor, não esqueçam de assistir a 2ª temporada de Dona Jaira, quarentona, quarentenada, e suas peripécias, e suas fantasias. Um beijo, fico por aqui agradecendo e dizendo que avante, que a gente precisa
de palco, que a gente precisa de luz, que a gente precisa de oportunidade e que a gente precisa de pessoa que nos enxergue enquanto seres humanos. Beijo.